Glória a Deus. Sejam bem-vindas, pastora Michele. E louvamos a Deus pela pastora Patrícia, pela ministração. E nós sabemos que o Senhor está levantando um exército de mulheres, e esta é uma palavra que foi liberada pelo nosso querido apóstolo Paulo Tércio. Uma vez ele veio ministrar na nossa igreja, e ele me chamou e ele falou assim: filha, Deus está te dando um exército de mulheres. E naquela época, irmãs, eu era muito parada. Eu estava parada. Uma mulher, quando ela está ferida emocionalmente, uma mulher cheia de traumas, ela se torna uma mulher parada. Satanás, o que ele mais deseja na vida é ferir uma mulher e permitir que aquela ferida a acompanhe para o resto da sua vida. Porque ele quer nos paralisar. O alvo do diabo é nos paralisar, porque, como foi dito aqui, ele sabe do potencial que nós temos. Ele sabe do potencial que Deus deu à mulher. Ele sabe do que a mulher é capaz. Então, o que ele mais quer é ferir a mulher na alma. E eu me lembro que eu não estava fazendo nada. Eu falava assim: mais uma reunião de mulher, mas só mais uma reunião? Mais uma pregação? Mais uma reunião? Não, Deus tem propósito na vida das mulheres. E Deus usou o apóstolo Paulo Tércio para falar isso comigo. Filha, levanta um exército de mulheres neste lugar. E desde então, Deus tem nos dado graça para trabalhar. E o maior desejo do meu coração é de ver mulheres fazendo ID, como a pastora Patrícia falou. Eu me alegro quando eu vejo uma mulher como a pastora Patrícia ministrando a palavra, amando Jesus. E o nosso desejo, queridos, é que você saia deste lugar amando mais Jesus. Que você seja tocada, que a palavra não chegue apenas nos teus ouvidos, mas que ela alcance o seu coração. E que o Espírito Santo possa fazer isso em você. Não são as minhas palavras, não são as palavras que serão ministradas aqui, mas é o Espírito Santo que vai fazer se você der lugar a Ele. E amando Jesus e servindo pessoas, esse é o nosso lema, servir pessoas. O nosso chamado, o chamado específico da igreja é servir pessoas e fazer discípulos e cumprir o ID. Por isso Jesus, Ele nos proporciona momentos como esse, reuniões como essa, para que possamos ouvir, para que o Espírito Santo nos cure, para que o Espírito Santo lideranças e não conseguiram vencer, não conseguiram romper. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém é mais importante, nenhuma ferida é mais importante, nenhuma palavra é mais importante do que o propósito de Deus na sua vida. A ferida não pode ser maior do que o propósito. E muitas vezes nós valorizamos tanto aquilo que fizeram conosco, tanto aquilo que falaram da gente, tanto aquela calúnia, nos ofendemos, nos distraímos com as ofensas, nos distraímos com os traumas, com as feridas, com as dores, e o tempo vai passando e as pessoas estão caminhando para o inferno, e nós estamos doentes dentro da igreja. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, eu amo demais esse versículo, porque para mim ele é completo. 5:23, ele diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. E eu observo aqui que Paulo poderia ter usado um outro atributo de Deus. Ele poderia ter dito: e o Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, Deus Majestoso. Mas ele disse: o Deus de paz vos santifique, porque paz é uma pessoa. Porque paz é Jesus. E não só o meu espírito, mas também a minha alma e o meu corpo devem manter-se íntegro, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que a palavra de Deus, ela dá muita importância também à nossa alma. Também à nossa alma. Deus quer curar o nosso coração. Jeremias 6:14, na Bíblia, versão viva, diz assim: é impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. É impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Não confessando a ferida, camuflando a ferida. E eu creio que nesses dias o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos libertar por completo. Porque eu sei que seremos tochas, seremos liberadas como tocha, você para a sua cidade, para o seu estado, para a sua igreja, para a sua célula, para o seu grupo.
Porque Deus conta conosco. Deus conta com um exército de mulheres curadas. O exército, ele precisa ser curado. O exército não pode ser manco, porque senão ele não vai ganhar a batalha. E nós temos uma batalha pela frente, irmãs. E nós precisamos trabalhar o nosso coração. Nós precisamos trabalhar a nossa alma. Nós precisamos deixar de esconder aquilo que está dentro do nosso coração. Salmo 51:6, o salmista diz: porque Ele ama a verdade do nosso íntimo. Qual é a verdade do seu íntimo? Qual é a ferida que tem impedido que você caminhe, que você rompa no Senhor, que você rompa no seu ministério, no chamado que Ele tem para a sua vida? Qual é o trauma que tem paralisado você? E eu sou uma prova disso, de feridas de paternidade espiritual, paternidade biológica. Mas estou aqui hoje porque um dia abriu o meu coração para que o Senhor pudesse curar. E Deus, Ele é tão lindo, Ele cuida dos detalhes. Nós tivemos uma conferência em São José, esses dias para trás, e eu e a Bispa Silmara, nós participamos de uma oficina, que tinha 1.500 pessoas, chamado Ativação Profética. E foi falado várias coisas, as pessoas eram curadas de enfermidades no físico. Irmãs, e eu fiquei impressionada. Eu sempre tive um trauma da laranja. Alguém vai rir, né? Como é que alguém pode ter trauma da laranja? Mas na verdade não é a laranja. A laranja é a capa. O trauma é mais profundo. E todo mundo sabe, a maioria sabe que eu vim de uma família bem destruída. Meu pai era alcoólatra. Meu pai batia muito na minha mãe, meu pai biológico, muito mesmo. E aconteceu uma série de situações e a família se dissolveu. E eu fiquei. E eu fui para uma outra família. E eu morava na mesma cidade que meu pai, mas assim, eu encontrava com ele. E eu tinha muito medo, porque ele queria me abraçar. E eu ainda era uma criança, eu tinha 9 anos, 10 anos, 12, por aí. E ele tinha muito cheiro de laranja. Muito cheiro de laranja, porque ele não comia, ele se alimentava de laranja do lixo que ele pegava no lixo. E eu tinha pavor do cheiro de laranja. E quando eu via meu pai na praça, no lugar, eu virava ao outro lado, porque eu não queria encontrar com ele, porque eu sabia que ele ia me abraçar. E ele me beijava com aquele cheiro de laranja. E eu não suportava a laranja, nem o cheiro de laranja. Quando alguém chupa, o Ronaldo chupa laranja, eu falei: ih, amor, já está cheirando laranja. Laranja e mexerica é uma coisa só. Irmãs, e lá em São José dos Campos, naquele Ativação Profética, 1.500 pessoas, eles falaram assim: nós queremos orar com você que tem alergia ao cheiro da laranja. Você que tem um problema com o cheiro da laranja. Eu falei: Silmara, isso é para mim? Como é que no meio de 1.500 pessoas alguém pode querer orar com alguém que tem problema com o cheiro da laranja? Falei: gente, Deus me ama demais. Só eu fiquei em pé. Mas eu entendo que Deus não queria me curar do cheiro da laranja. Deus queria me curar daquele trauma que estava ali dentro. Daquela dor. Daquela culpa que eu carregava. Porque eu fugia dele. Porque eu não queria abraçar. E ele tinha desejo, necessidade. E eu não abracei. Mas eu fico pensando que Deus, como Deus se importa com a nossa alma. O salmista Davi, no Salmo 147, ele diz: Senhor, tira minha alma do cárcere para que eu louve o teu nome. Nós estamos dentro da casa de Deus e nós não conseguimos adorar ao Senhor, levantar as nossas mãos, exaltar ao Senhor, porque nós estamos presas, acorrentadas emocionalmente. E muitas vezes não conseguimos desenvolver o ministério por causa desta ferida, por causa desse trauma. E quantas pessoas escondem isso, usam uma capa. E o salmista clama, daquela súplica, daquele clamor, vira-se uma oração.
Sabe aquele peso que você chega na igreja, às vezes um louvor maravilhoso, uma adoração, e você não consegue, que os seus braços estão pesados, porque a sua alma está ferida. Porque a sua alma está amargurada, porque a sua alma está magoada, porque a sua alma está ofendida. Nada distrai mais uma pessoa na igreja, um cristão, do que a ofensa. Nós nos distraímos sim com as redes sociais. Mas um dia Deus ministrou isso no meu coração. O ano passado Deus falou comigo. Você pensa que a distração é o Instagram? Você pensa que a distração é o WhatsApp? Mas a distração é a ofensa que vocês carregam. Porque a ofensa que você carrega, você não pode dizer assim, estou livre. E o celular, a hora que você quer deixar, você deixa. Ele não te domina. Mas aquilo que vai dentro da sua alma, a ferida, a dor, a amargura, a ofensa, uma palavra liberada por um irmão ou uma irmã, isso vai te distrair, vai te tirar do foco, do meu foco. Vai te tirar do foco da palavra, vai te tirar do foco do jejum, vai te tirar do foco da oração, porque você vai estar concentrada, distraída, olhando só para aquela ofensa, olhando só para aquela mensagem que mandaram para você e aquela mensagem foi ofensiva. E aí você lê ela de manhã, você lê ela depois, você lê de novo, você dorme lendo aquela mensagem, você acorda lendo aquela mensagem e pensa naquela mensagem. E não é possível, não é possível, não é possível. E isso vai nos distraindo, nos roubando do melhor de Deus, daquilo que Ele nos chamou para fazer. E o Senhor está levantando um exército de mulheres que são curadas, mulheres saradas. E eu vejo que Deus está levantando as Déboras, mulheres de fogo, mulheres de oração, mulheres de jejum, mulheres que vão pagar o preço, mulheres que irão impactar toda a esfera da sociedade, na sua casa, no seu trabalho. Mulheres que serão luz, que serão tochas, que serão curadas. Mulheres que no seu trabalho as pessoas não vão querer ficar longe de você porque não te suporta. Porque muitas vezes está como uma goteira. E são essas mulheres, são as Déboras para esse tempo que o Senhor quer levantar. E são as Déboras que o Senhor vai levantar para curar as Mical. Quando a gente olha para a história de Mical, nós apontamos o dedo para Mical, não é mesmo, irmãs? A amargurada, a crítica, e todo amargurado ele é crítico. Todo amargurado ele é orgulhoso. E nessa noite o Senhor quer quebrar toda crítica, espírito de crítica, de orgulho da nossa alma, do nosso coração. E quando nós olhamos a vida de Mical, aquela mulher que apontou o dedo para Davi, o rei estava celebrando a volta da arca. Como nós estamos aqui celebrando a presença de Deus, mas pode ter alguém apontando o dedo. Pode ter um amargurado falando, que é isso? O que ela está falando? O que aquela pastora Patrícia falou? De Santana do Araguaia. Mical estava assim. Mas talvez muitas não conheçam o que aquela mulher passou. Muitas não sabem na íntegra o que eu passei, o que você passou. E eu gosto de dizer que Mical, ela tinha todos os motivos para ser amargurada, doente, emocionalmente, uma mulher ferida. Mas a Mical não tinha razão de ser. Como eu não tinha razão, depois que eu conheci Jesus, eu não tinha razão de permanecer uma mulher amargurada. Eu não tinha razão de permanecer uma mulher que não gostava da laranja, que Deus que criou a laranja. Você pode até ter motivos para ser o que você é, para estar ferida, mas você não tem razão, porque hoje nós temos a graça de Jesus. Porque nós temos a cruz e nós podemos levar as nossas dores e as nossas feridas para a cruz de Jesus. E você conhece um pouco a história de Mical. Aquela mulher casou com Davi e foi uma troca do seu pai com o rei. Mas logo em seguida teve que se desfazer de Davi, porque seu pai queria matar o seu esposo. E Davi vai embora. E na sua trajetória, na sua caminhada, Davi vai encontrando mulheres e se casando com elas. Então Mical já não era mais a única. Naquela época Mical era a única. Então Mical já foi trocada por outras. E Davi foge. E Saul pega a Mical e dá de esposa para outro homem, chamado Paltiel. E Mical reconstrói a sua vida.
Saul morre, Davi assume o trono. E a primeira coisa que Davi... Eu acredito que Davi era apaixonado por Mical. Eu acho que ele amava Mical. Porque quando Saul morreu, Davi mandou chamar, trazer Mical de volta. E a Bíblia ainda fala que aquele esposo ia atrás de Mical chorando. Chorando, e eu acredito também que ela estava chorando. Foi arrancada do seu marido. Só que ela não conseguiu vencer a dor. Ela não conseguiu vencer as traições. Ela não conseguiu vencer os traumas. E aquela mulher se tornou estéril. E a sua alma se tornou em sequidão de estio. Uma alma seca. Salmo 32, ele fala que enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Secou. A alma, ela tem o poder de nos secar. Aquilo que vai nela tem o poder de nos secar, de nos paralisar. E Mical chama a atenção do rei. Mical critica o rei. Criticou o homem de Deus. E a Bíblia diz que ela se tornou estéril. E a esterilidade de Mical não foi apenas no seu físico, mas também foi na alma. Estéril no físico, estéril na sua alma. E queridas, e quantas vezes nós estamos ainda dentro da igreja amarguradas como Mical, frustradas, decepcionadas, nos decepcionamos com Deus e não admitimos a nossa ferida, não confessamos a nossa ferida a Jesus. E o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece o que vai na sua alma e o que vai na minha alma. O Senhor sabe aquilo que está paralisando você, que está parando você, o medo que existe no seu coração, o medo que te impede de romper, de fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. E essa conferência com esse tema ID é para que o Senhor nos cure, para que realmente possamos fazer o ID. E quando a gente olha para a vida de Jesus, duas marcas lindas na vida de Jesus era compaixão e amor. E Jesus está nessa noite aqui para nos curar. Jesus, quando ele vai olhar, quando ele ia curar alguém no físico, ele olhava além do olhar físico. O seu olhar não estava parado apenas no físico daquela pessoa, mas Jesus olhava a dor calada da alma daquela pessoa. Jesus é maravilhoso. Filha, a tua fé te salvou. Jesus ama. Amor e compaixão deve ser as duas marcas mais latentes em nós, que somos discípulos de Jesus. Jesus amava curar as pessoas. Jesus amava falar às pessoas, ao coração das pessoas. E às vezes nós nos encontramos com enfermidade no nosso físico e nós não sabemos o que é. A dor calada da alma é um depósito de sintomas que adoece o nosso corpo. E às vezes nós não encontramos o motivo da enfermidade. E o motivo da enfermidade está na nossa alma. O motivo da enfermidade está no nosso coração. Eu acredito que o encontro de Jesus com a samaritana, houve ali uma cura, uma libertação na alma daquela mulher. A rejeição que havia no coração daquela mulher. Quantas mulheres hoje sofrem são rejeitadas? E aí alguém está falando assim, mas eu vou voltar para minha casa, a minha ferida está na minha casa, o meu trauma está na minha casa. O que eu vou fazer com ele? Você vai orar. Você vai entrar para o seu secreto. Você vai se tornar uma mulher de oração, uma mulher de lugar secreto, uma mulher profunda em Deus, porque quando nós estamos no nosso lugar secreto, as nossas emoções são ajustadas. Ali é um ajuste, é uma cura. Aí você vai dizer assim, não, mas o problema está lá em casa. Pode ser que esteja, queridas, mas você conhece Jesus. Você conhece a palavra de Deus. Hebreus 4, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas. E eu acho lindo porque ainda não existe, pastora Daniela, uma máquina de fazer exames que possa fotografar a nossa alma, mas a palavra de Deus, ela pode. Existe um aparelho que tira foto do nosso estômago, da nossa mama, do nosso útero, de tudo. Mas a nossa alma, só o bálsamo de Gileade, só Jesus. Só o bálsamo de Gileade pode passar lá nas nossas entranhas e vai. E traz luz e traz cura. Só o bálsamo de Gileade. A palavra de Deus é linda, porque ela é apta para separar alma e espírito. E o Senhor quer nos curar na íntegra. Espírito, o Senhor quer avivar o nosso espírito nesses dias. O Senhor quer avivar você. Sabe, porque muitas vezes o nosso espírito, ele fica abatido, triste, pelo pecado que vai na nossa alma, pelos traumas que vai na alma, pelas feridas que vai na alma, pelo ódio, pela falta de perdão, irmãs. Nós só curamos uma ferida quando nós perdoamos. Nós só curamos uma ofensa quando nós perdoamos. Porque o perdão, ele desativa o mecanismo de ódio que existe dentro de nós. O perdão é libertador. E Paulo, em Filipenses 3, ele diz: deixando aquilo que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para aquilo que está de frente. Paulo poderia ser um homem mais revoltado da face da terra, um homem mais triste, mais frustrado. Mas não, foi o homem que deixou um legado, porque ele deixou tudo para trás, porque ele soltou as cordas do passado. Prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que adiante de mim está. Prossigo para pregar a palavra ao meu vizinho, à minha vizinha, à minha colega de faculdade. Prossigo para fazer o ID. Esse é o nosso chamado. Para cumprirmos o ID de Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Esse convite maravilhoso não é para quem não conhece o Senhor. Pode até ser para Ele também, mas esse convite é para nós. O Senhor quer nos dar leveza. O Senhor quer tirar todo o peso que está sobre a nossa alma. O Senhor quer tirar toda a acidez da nossa alma. A amargura nos torna mulheres ácidas. Mas o Espírito Santo quer nos dar leveza. Vinde a mim, filha. E Jesus, esse que fala, vinde a mim, ele diz: ide, filha. Ide, vai cumprir o seu propósito. Vai cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: sabe por quê, filha? Porque o que eu passei lá na cruz, você não tem noção do que eu passei, do meu sofrimento, da minha rejeição. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Meu Deus, que exemplo Jesus deixou para nós. Que legado Jesus deixou para nós. Não tem palavras, irmãs. Sabe o que nós precisamos? Ler a Bíblia. Aí você fala assim: eu sou mulher de Deus, de oração. Eu tenho anos na igreja, mas eu carrego essa ferida. Não consegui me libertar dessa ferida, dessa amargura. O que eu faço? Nós temos os nossos mecanismos também hoje. Nós temos os nossos profissionais. Nós temos várias psicólogas. Nós temos vários profissionais nessa área da alma que pode ajudar. Eu não vou falar aqui, não vou contar aqui, não vai dar tempo e também não vou falar. Mas assim, um dia eu vou falar. Tudo que eu fui, tudo que eu passei. Mas na minha época, doutoras psicólogas que estão aqui, na minha época, eu já era pastora e era ferida emocionalmente, eu era ferida, eu não tinha vida. Minha líder, antiga líder, ela dizia que eu não tinha nem alma. Ela dizia: Marilza, você não tem nem alma. E de fato, eu acho que eu não tinha mesmo não, irmãs, porque Jesus, ele foi assim, juntando os caquinhos e o negócio era feio. Algumas pessoas sabem. Isso não é honra para mim dizer isso, não é honra. Mas além daquela época ser loucura, o pastor está louco quando precisasse de uma psicóloga ou de um profissional dessa área, era loucura. Não podia. Era um preconceito.
E eu venci, irmãs. Eu venci, eu não tive ajuda humana. Eu venci. E foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me curou. E o que eu sou hoje eu devo a Jesus. Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia ter seguido um outro caminho. Um caminho totalmente contra o que a Bíblia diz. De várias situações, de abusos, mas Jesus me curou. E Jesus me curou para um propósito. Jesus me curou para ministrar cura na vida de muitas mulheres. Porque o potencial que as mulheres têm é incrível. Mas muitas são paralisadas pela alma. E uma certa vez eu estava muito ferida também. E eu, como não tinha alma, então eu só vivia ferida. E nós estávamos numa conferência. Já viu alguém sem alma? E nós estávamos numa conferência e um homem de Deus chamado Aloísio. A maioria conhece o pastor Aloísio aqui. E eu estava lá atrás. E ele me chamou filha. Me chamou de filha. E eu vim. Chamou o Ronaldo e me chamou. E ele disse para o Ronaldo que ele iria carregar a arca. Falou, você vai carregar a arca. A arca está sobre os seus ombros. E ele disse, olhou para mim e falou assim, filha, você vai curar e dançar com as filhas de Sião. E aí quando você recebe uma palavra dessa, você fala assim, tá doido. Porque eu não tenho alma. A ferida está forte. A amargura, o síndrome de pânico. Eu chegava no lugar onde eu congregava, minhas mãos gelavam, o coração palpitava, eu não queria entrar. Aquilo me travava, o medo das pessoas. Medo. Tamanha era a amargura, tamanha era a mágoa, tamanha eram as feridas e a ofensa, qualquer coisinha eu estava ofendida. A pessoa estava olhando lá do fundo para mim, eu já me ofendia. Eu ministrava louvor, gente, eu ministrava louvor, pastora Cláudia. Se quiser, eu volto. Eu era dirigente de louvor, irmãs, mas eu era tão ferida, cheia de complexo de inferioridade, que se a pessoa estivesse falando lá atrás, achei me cochichando, e eu estava aqui no altar, eu já falava, meu Deus, estou desafinando. Então assim, a pessoa doente, ela tem essa imaginação. Uma pessoa ferida na alma, ela imagina coisas, situações que não existem. Cria situações que não existem. E nós precisamos, queridas, olhar para Jesus. Vamos orar? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu sei que Deus falou com as mulheres. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, o Espírito Santo está neste lugar para nos amar. O amor cura. O amor cura, o amor restaura. Você que o Espírito Santo falou com você, vem aqui à frente, nós vamos orar.